4h25, hoje segunda-feira, dia de toque de ouro com André Heller, que já tá com a gente. Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Como vai? Tudo jóia? Prazer estar contigo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Prazer é sempre nosso. Infelizmente, para falarmos de mais um vice-campeonato mundial das meninas, que, óbvio, é algo muito grande. Ser vice-campeão mundial não é para qualquer um. Seleção que alcançou o primeiro lugar no ranking mais uma vez durante a competição, naquela rodada em que os Estados Unidos acabou perdendo e a nossa seleção venceu. Mas é o quarto vice-campeonato. Sem dúvida que fica um gostinho amargo, né, André? Principalmente depois daquela vitória sobre a Itália. Acho que as meninas chegaram muito, e nós estávamos muito confiantes que o título poderia vir diante da forte Sérvia, né, André? Pois é, Pio, tu sabe que a minha análise é um pouco mais otimista, né? Foi uma excelente campanha, na verdade, foi uma campanha formidável, porque nós temos que levar em conta todo o contexto, todas as informações, né? Então, essa é uma geração muito nova, é uma seleção brasileira com muitas jovens atletas que não têm tanta experiência em competições internacionais, né? O Brasil teve algumas baixas momentos antes de começar a preparação para o Campeonato Mundial. Não é à toa que o Zé Roberto Guimarães teve que convocar a Carol Gataz, a central que foi titular durante todo o Campeonato Mundial, que está com 41 anos, porque teve baixas durante o período de preparação, baixas em função de pedido de dispensas mesmo, né, que aconteceram na seleção brasileira feminina. Foi uma campanha formidável, foi uma campanha importante da seleção, foi uma campanha que nos encheu de esperança em relação ao título, e o título não veio. Afinal, foi um jogo que a Sérvia foi impecável, o Brasil não jogou tão bem, tanto quanto estava jogando ao longo dos últimos jogos, sobretudo a semifinal contra a equipe da Itália, mas fez um bom jogo. A equipe da Sérvia, que realmente esteve muito acima da curva neste último jogo, sacou com uma eficiência incrível, sobretudo nos saques flutuantes, colocando a recepção do Brasil sobre uma pressão incrível. A Bošković, oposta da Sérvia, fez um jogo impecável, na verdade fez um campeonato impecável. Pio, algumas imagens para quem acompanhou pela televisão foram assim incríveis. A oposta Bošković atacando na saída de rede, a gente chama na posição 2, ela que é canhota, por cima do bloqueio da Rosa Maria na paralela. Amigo, isso é quase que um milagre no voleibol, conseguir atacar na paralela por cima do bloqueio, né? De vez em quando alguém consegue no masculino atacar por cima do bloqueio na diagonal. Agora na paralela é muito difícil. A Sérvia estava muito bem preparada. Por outro lado, o Brasil, a gente precisa falar isso também, foi um jogo nervoso das meninas, né? As meninas, na minha percepção, aqui de casa, que é mais fácil do que estar lá, né? Foi um jogo, elas estavam mais tensas, mas elas foram incríveis, Pio, sabe? Eu, inclusive, me manifestei nas redes sociais em função disso, sabe? Quem assistiu pela televisão, infelizmente, é um assunto que eu gostaria de abordar aqui. Infelizmente, nós tivemos comentários muito infelizes Verdade. dos comentaristas que nas transmissões, aí não vou nem cabe aqui citar por onde foi transmitido ou não, mas alguns comentários infelizes, muito infelizes dos comentaristas na televisão, né? O jogo foi transmitido pela televisão em dois canais assim. Infelizes, sabe, Pio? Infelizes, questionando o espírito dessa seleção na final. E aí, para mim, é muito difícil, assim, sabe, Pio? Por outro lado, todo mundo quase que endeusando essas meninas pela campanha que fizeram até a final. E aí, depois de quase deuses, Sim. se tornam uma equipe sem espírito na final. Sabe? Essa contradição não entra na minha cabeça, sobretudo porque esses comentaristas são profissionais que lidam com o voleibol. Isso não cabe para mim, não é essa avaliação que eu faço. Eu faço uma avaliação muito positiva dessas meninas, da campanha delas. Sim, foi uma final que não jogaram tão bem.
Sim, foi uma final que não jogaram também, mas é esporte, meu caro Pio, não é matemática. Seria muito fácil, né, se fosse uma matemática, principalmente depois da virada contra o Japão, do jeito que jogou contra a Itália, dizer que faltou espírito realmente é algo que não dá pra gente conceber. André, infelizmente nosso tempo um pouquinho mais curto hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre estreia ou estreias, né, de todas as equipes nessa Superliga que promete esse ano, meu amigo. Pio, o meu último comentário. Nós aqui da equipe Vôlei Renata ainda estamos de ressaca da vitória. Eu acabei de chegar de uma visita grande no Pastifício Selmi, Que nosso legal. patrocinador master, por isso que eu entrei um pouquinho mais tarde. Mas estamos de ressaca, uma ressaca muito bem-vinda, porque os atletas e comissão técnicas tiveram direito de descansar depois de um campeonato incrível, porém, sábado agora, dia 22, começa a Superliga, mas isso nós falaremos semana que vem. Obrigado, Pio! Até lá, André Heller, no nosso Toque de Ouro nesta segunda-feira, 4h31 agora.